seguinte, e embarcaram ali o Dom João VI, o príncipe regente na altura, o embarque, os franceses já estavam a chegar à capital e eles queriam se desembarcar. Isto foi uma convulsão terrível, como sabem, e foi toda a família real para o Brasil e nós cá ficamos. Agora, vou começar por vos mostrar uma generalidade do armamento, porque as pessoas, é lógico, não sabem como é que funcionava uma arma na época, como é que, porque as armas não eram automáticas. O armamento, houve uma evolução do armamento, de fogo principalmente desde o século XVI até chegar ao início do século XIX. No século XIX, o armamento de carregamento pela boca e de pederneira foi utilizado até meados do século XIX, só a partir daí é que se começou a usar armamento já com sistemas de ignição mais modernos, com fulminantes, conseguindo o sistema que era utilizar a pederneira, e é isso que eu vou passar a demonstrar. Isto era o fecho, é um fecho, chama-se fecho, porque normalmente as armas eram feitas, as armas anteriores a este período eram feitas normalmente por ferreiros que faziam fechos de porta de casa. Por isso, normalmente chamam-se fechos, que são os fechos, porque toda a mecânica eram feitas por homens que sabiam trabalhar o ferro e o aço. Por isso temos aqui um fecho de pederneira típico da época, que equipava tanto as pistolas como as espingardas. Isto é o cão, temos aqui um cão. Aqui é a caçoleta onde levava uma escova, uma pequena quantidade de pólvora que fazia a ignição depois da carga principal do cano. Isto era o fuzil. Quando esta peça que está aqui, que é uma pedra, que é uma pederneira, batia ali e fazia faísca, incendiava a pólvora e fazia o disparo. Isto é a caçoleta, por isso quando o cão batia na caçoleta, disparava e o tiro partia. Há um dito popular que bateu a caçoleta, morreu. Quer dizer, quando o cãozinho bate ali, o tiro sai e bateu a caçoleta e morreu. Ou não. Isto são as pederneiras. As pederneiras, tenho aqui 3 pederneiras. É uma francesa. A pederneira francesa é mais assim, mais amarelada. A pederneira francesa, a portuguesa, é uma pederneira mais clara e a inglesa é muito escura. A pederneira é uma variedade do sílex, por conseguinte, batendo com um bocadinho de pederneira em aço, faz-se faísca. Usavam muito antigamente para fazer fogo, um bocadinho de aço, um bocado de pederneira para fazer fogo. Estas pederneiras eram presas, isto também é um dos mitos que as pessoas dizem, as pederneiras eram postas no cão da arma com cabedal, não era com cabedal. Está aqui uma ordem do dia de maio de 1809 do Beresford a dizer que não se deviam utilizar as pederneiras nas armas com outra coisa que não fosse folha de chumbo. E porquê? Porque em tempo seco, como sou numa batalha, as batalhas não duravam 5 minutos, duravam um dia. O cabedal, se usássemos o cabedal para prender a pederneira nos lábios do cão, o cabedal apanhava fogo, ficava com fogo. Ora, o soldado tinha o cartucho na mão, quando ia a carregar a arma, aquele bocadinho de fogo que estava no cão passava à carga do cartucho, rebentava-lhe na mão e era um soldado a menos. Então, era sempre com chumbo que se utilizava. Isto era um cartucho, conseguido do cartucho. Isto também é outro mito. Não se usava normalmente polvorinhos, não se levava uma carga de pólvora com o soldado, nesta altura, para o campo de batalha, porque um polvorinho, que era um recipiente cheio de pólvora, era uma bomba. Conseguindo, se houvesse qualquer faísca que chegasse ao polvorinho, rebentava o soldado e os 5 ou 6 estavam à volta. Conseguindo, o cartucho era composto por papel de cartucho, é um cartucho, está aqui um cartucho, o aspecto dele, e interiormente está aí a pólvora e tem ali o projétil, que era uma esfera em chumbo que estava na ponta do cartucho e que era transportada numa patrona. Por isso, isto é uma caixa em cabedal onde tem um interior com buracos feitos numa madeira
e que aqueles cartuchos entravam em cada um destes buracos, com a bala para baixo, para o soldado poder com a mão tirar o cartucho e mordê-lo para fazer o carregamento da arma, que eu vou mostrar a seguir. Conseguinte, veem, isto são os soldados franceses a morder o cartucho, por isso eles têm ali a patrona atrás, que é a tal caixa de cabedal, onde levavam os cartuchos, por isso eles tiravam o cartucho da arma, mordiam, está aqui outro também a morder, para escurvar a tal caçoleta para iniciar o processo de carregamento da arma. Temos aqui, isto é do plano, das instruções para o exército português do Beresford, está aqui o soldado a iniciar o processo de carregamento, a pôr a pólvora dentro da caçoleta, a carregar a arma e a preparar-se para fazer fogo e a seguir a fazer fogo. Temos aqui mais uma. Isto é uma ilustração já mais moderna, que podem ver as várias sequências, por isso podem ver ele a morder o cartucho, a escurvar a caçoleta, ali, a pôr o resto da pólvora dentro do cano com a bala e o papel servia de bucha e com a vareta carregava toda a carga para o fundo do cano. Fazia fogo, por isso incendiava a pequena carga escorva que estava ali na caçoleta e disparava. Isto é um diagrama que é para eu demonstrar o que vou dizer a seguir, porque é que se combatia em linha naquela altura. As pessoas, muitas vezes, nós dizemos tropa de linha. A tropa de linha combatia em linha. Assim, eram linhas intermináveis de homens que faziam disparos todo ao mesmo tempo. Nos dias de hoje dizemos assim, os tipos eram doidinhos, punham-se uma linha aqui e uma a 100 metros a disparar uns contra os outros. Porquê é que se fazia isso? Porque a alma do cano é lisa, por dentro, não era estriada, neste caso, das armas de infantaria de linha. Por isso nós temos aqui o projétil esférico e a carga da pólvora. E o resto do cartucho está machucado. Quando se procede ao disparo, como há uma distância entre o projétil e as paredes internas do cano, que se chama vento a isso, a bala, quando sai daqui de dentro, vai assaltar dentro do cano. Se vai assaltar assim dentro do cano, quando sai fora, vai assaltar cada vez mais. O que é que isso quer dizer? Nós, a 50 metros, temos 10% de acertar no alvo. 50 metros. 50 metros, se apontarmos para um alvo, temos 10% de probabilidades de acertar o alvo. Conseguindo, o que é que acontecia? Eles, para maximizarem o poder de fogo da infantaria, combatiam todos encostados ombro a ombro e os disparos eram feitos à ordem do oficial, todos ao mesmo tempo. Por isso havia uma descarga de toda a gente ao mesmo tempo sobre o inimigo. Era a única maneira de fazer um efeito devastador sobre o inimigo, era essa maneira. Os ingleses e nós, os portugueses também, que utilizámos as mesmas táticas, éramos peritos nisso. E os franceses tinham uma tática diferente, que era em coluna. A tática francesa era de aride, por isso era de empurrar as tropas inimigas e desbaratá-las. Os ingleses era mais um poder de fogo em linha e era devastador. Eles eram impassíveis e quando chegava a altura de carregar, os franceses já sabiam que vinha chumbo para cima deles e tinham medo, muito medo deles. Temos aqui a infantaria de linha. Temos aqui a infantaria de linha da Associação Napoleónica Portuguesa, uma revisão histórica. Está aqui um sargento aqui na ponta e está ali alguns elementos do nosso exército que também estão fardados à época e outros elementos da Associação Napoleónica. O Dr. Pedro Soares Branco disse que cá estão as fardas azul ferrete e este elemento está com um uniforme de verão, conseguindo a farda, a casaca em azul ferrete e a calça branca, os outros estão com o uniforme de inverno, todos de azul. Isto é uma gravura da época onde se demonstra o que eu disse há bocado das linhas. Conseguindo, isto tem referência a Lamont, estão duas linhas, grandes linhas de tropa inglesa, normalmente a combaterem numa crista. O Wellington preferia sempre estar em zonas altas, porque obrigava o inimigo a atacá-lo de baixo para cima, pondo o inimigo logo numa posição inferior, e disparavam em duas filas. A primeira fila ajoelhava
e a fila de trás disparavam duas filas ao mesmo tempo. Agora vamos calcular uma fila com uma frente de 1000 homens, por isso são 2000 espingardas a disparar ao mesmo tempo, e a fumarada que isto fazia, usava tudo pólvora negra, que fazia muito fogo numa batalha, e eu faço recriação histórica, e há aqui outras pessoas que também fazem recriação histórica, e são um décimo, um centésimo dos homens que estão em campo. Passado um bocado de tempo já quase não se vê nada, porque o fumo realmente é muito. Isto era a espingarda da infantaria, tanto portuguesa como inglesa, por isso a arma de excelência da infantaria. É normalmente conhecida por Brown Bess, por isso é uma arma bastante comprida, tem um cano de 1 metro de comprimento, calibre 10 mm, disparava o tal projétil esférico, era pesada, levava uma baioneta que se colocava no cano quando já não se conseguia disparar ou não ter tempo de disparar, o inimigo já estava muito próximo, carregava-se com a baioneta. Está aqui isto é o fecho da dita espingarda. Podem ver ali o cão, lá está a pederneira. Isto, George Rex, quer dizer que esta espingarda era do exército inglês. Nos meus inícios de colecionador de armas desta época, as pessoas diziam que isto era da Guarda Real. Isto é uma espingarda da Guarda Real, não é nada da Guarda Real, é George Rex e Tower, quer dizer que foi feita na Torre de Londres. Por isso, na Torre de Londres, nesta época, era um arsenal que fazia armas, conseguindo a fabricação é da Torre de Londres. A seguir temos uma portuguesa, esta é a nossa Brown Bess portuguesa, que era, o fecho era importado de Inglaterra, por isso este fecho é engraçado, por dentro diz Adams, por isso é um fecho feito em Inglaterra, os armeiros punham os nomes normalmente por dentro dos fechos, e tem uma coisa engraçada, que há bocado o Pedro também referiu, que é, tem ali João VI Regente, não é João Príncipe Regente, porque é um S, é J-S-R, João VI Regente. E eu tinha um botão, que ele já tinha apresentado há bocado, é o tal Dom João VI Príncipe Regente, que também se conhece em Inglaterra, que conseguiram. Eles tanto faziam os fechos a dizer João VI Regente, como faziam os botões a dizer Dom João VI Príncipe Regente, por isso os ingleses faziam assim. A infantaria de linha francesa utilizava um mosquete um pouco mais comprido que a infantaria inglesa e portuguesa, que era o mosquete N9. Cá está, eles combatiam, isto também numa recriação histórica, cá está a coluna, por isso em vez de ser a 2 ou 3 filas, eram 4 homens por linha, eram 4 ou 5 homens por linha. Isto é a espingarda do ano 9, por isso o modelo ano 9. Por isso esta espingarda diz-se modelo ano 9, porque ela foi criada em 1777 pelo Grego Val e foi modificada no ano 9, por isso em 1800, para um novo. Houve certas modificações nesta espingarda. Esta é a fecharia da espingarda. Temos o cão, que é ligeiramente diferente do cão inglês e português. A caçoleta é em latão e tem ali Manufacture Royal de Saint-Étienne. Estas espingardas, aliás, todas as armas francesas, têm uma vantagem em relação às armas portuguesas e inglesas. Todas estas peças são intermutáveis, por isso o guarda-mato, a tampa da caçoleta, podem-se tirar e podem-se pôr noutra arma que cabem, por isso nesse aspecto eles estavam um pouco mais avançados. Havia outro tipo de infantaria, que era a infantaria ligeira. A infantaria ligeira foi uma infantaria que foi, digamos, entre aspas, inventada pelos ingleses pelo mau sabor que eles tiveram na Guerra da Independência da América. Na Guerra da Independência da América, as tropas inglesas que combatiam em linhas e todas formadinhas e todas impecáveis, viam os seus oficiais a serem mortos, a caírem mortos e não sabiam porquê. E porquê que era? Porque havia imigrantes alemães que já tinham armas com cano estreado, que andavam à caça na Alemanha com armas de cano estreado já desde o século XVII, que eram imigrantes na América e que estavam na parte da independência e que conseguiam, a 100 metros de distância, matavam os oficiais. Por isso eles
viam as linhas americanas a 50 metros e viam os oficiais a morrer. Mas como é que é possível? Os outros não disparam e estão os oficiais a morrer. Eram os tipos caçadores que estavam a distâncias maiores e que matavam os oficiais. Então, os ingleses fizeram um corpo, que é o Rifles, por isso, foram equipados com uma carabina de cano estriado, que foi uma, não vou dizer a única carabina de cano estriado que houve na Guerra Peninsular, mas a que foi mais utilizada de cano estriado na Guerra Peninsular. Os franceses também fizeram uma carabina com cano estriado, que é uma carabina de ferro sai, mas nunca chegou a ser utilizada na realidade na Guerra Peninsular, porque era muito demorosa de carregar e era muito cara. Isto é um soldado dos 95 Rifles, com uma carabina Baker. Aqui também já houve um mimetismo do fardamento, por isso o fardo dele é verde, e a dos caçadores portugueses era castanho, por isso, para ver um certo mimetismo com o terreno. Cá estão eles a disparar com as carabinas Baker, que tinham muito mais precisão, porque o cano era estriado. A bala esférica era metida à pressão, ganhava as estrias do cano e quando saía, ele saía com um movimento de rotação, por isso o movimento de rotação mantinha a bala na trajetória correta e não como as outras de canoliço que saía e ia para qualquer lado. Estas não. Estas, quando se disparava, sabia que se ia alcançar o alvo. Há uma história de um sargento de infantaria de legera inglesa, que era o sargento Blanca, matou um oficial francês a 300 metros. Conseguindo, naquela altura era impensável, quase matar uma pessoa a 300 metros. Isto é a famosa carabina Baker. Conseguindo, a carabina Baker era muito mais pequena. Foi Baker, eu vou explicar porque, foi um senhor que chamou Ezekiel Baker, que era armeiro, chamava-se Ezekiel Baker, e que houve um concurso para o exército britânico adquirir ou pôr no seu exército carabinas estriadas, e foi este senhor Ezekiel Baker que conseguiu ganhar o concurso e a carabina passou-se a chamar carabina Baker. Por isso é muito mais curta que a espingarda de infantaria, e a baioneta, em vez de ser uma baioneta, era um sabre-baioneta, que era mais comprido que a baioneta normal de infantaria, para compensar precisamente o tamanho da carabina. Isto é o fecho da carabina. Também temos aqui mais um melhoramento, que é o guarda-mato, já com um apoio dos dedos atrás. Isto era uma arma para tropas de elite. Digamos que eram os snipers daquela altura. Por isso, tanto os caçadores portugueses como os rifles ingleses eram uma tropa de elite. Por isso, era uma tropa treinada especialmente, principalmente para matar oficiais franceses. Porque a tropa na altura era toda comandada à ordem do oficial. O oficial é que mandava avançar, mandava recuar, mandava disparar, e levantando o oficial, as tropas ficavam sem comando. Não sabiam o que é que faziam. Fugiam, largavam os mosquetes e iam-se embora. Conseguindo, estas tropas de elite eram importantíssimas e, em grande parte, a guerra foi ganha também por causa dos caçadores portugueses, e como o Pedro há bocado referiu, foi tão boa que foram formados em 1808 6 batalhões, e em 11 passaram a 12 batalhões de caçadores. Era uma tropa realmente muito necessária. Cá está uma Baker a fazer fogo, conseguindo bem, isto foi uma recriação histórica também, vem o fumo a sair da caçoleta e o disparo da carabina ali na boca. Isto é a fixação da espada-baioneta na boca da carabina. Isto é a Batalha do Vimeiro, é uma gravura de época. Podem ver aqui, por isso, todas as tropas de linha formadas em linha, ali todas alinhadinhas a fazerem fogo uns contra os outros, e temos aqui uns rifles escondiditos atrás de umas pedras a dar uns tiros nos oficiais franceses. Isto é o final, que foi o embarque dos franceses, também uma gravura da época, depois da Convenção de Sintra. E este encerra a parte da infantaria, vou passar à parte da cavalaria, é só mais um bocadinho. Isto é a parte da cavalaria, é mais rápido. A cavalaria utilizava um desarmamento diferente, porque a tática da cavalaria era diferente da infantaria. A infantaria andavam a pé, levavam um mosquete. A cavalaria tinha armamento ligeiramente diferente. Usavam sabres
para combater uns com os outros. Normalmente são sabres compridos, porque um sabre de cavaleiro tem que estar em cima do cavalo e atingir cá em baixo, por isso tem que ser compridos. Isto não há sabrezinhos curtos de cavalaria. Isto é a espada portuguesa de cavalaria, o modelo regulamentado de 1806. É um dos poucos, muito poucos exemplares que existe no nosso país. No Museu Militar não existe nenhum. Este está numa coleção particular e acho que não chegam os dedos de uma mão para se contar os que existem em Portugal. Este é um dos talvez 2 ou 3 que existem em Portugal, sabes, de cavalaria, do modelo regulamentado em 1806. Está numa coleção particular. Isto é outro caso também só se conhecem 3 pistolas destas de cavalaria portuguesa. Isto é uma pistola que está datada de 1806 do Arsenal do Porto, está ali atrás, Porto, 1806, e aqui já tem J. desse projeto. Esta também se conhecem 3 pistolas destas. Esta também está numa coleção privada. Isto é uma carabina, estas há mais. É a carabina de cavalaria, foi a carabina que tem um sistema de carregamento com uma vareta articulada aqui com uma charneira e tem aqui uma barra lateral com uma argola para suspender de um talabardo que o cavaleiro fazia a tiracolo. Esta charneira, os portugueses inventaram, há carabinas destas conhecidas, de 1797. Este sistema de charneira, que não deixava perder a vareta quando se estava a montar em cima do cavalo, os ingleses só começaram a usar a partir de 1806, 1807. Nós já tínhamos este sistema antes, inovámos nesse sistema. Isto o que é que era? Uma pessoa quando carrega uma arma de fogo, se não tem a vareta para carregar a arma, não consegue carregar a arma. Se tem a arma, não serve para nada. Por isso, se não tiver a vareta para pôr lá a bala para baixo e a pólvora e não sei o quê, não serve para nada. Em cima de um cavalo, calculem no meio de uma batalha com os cavalos a saltar, carregar uma arma é um bocado difícil. E então os portugueses inventaram aqui um sistemazinho, está a vareta ali agarrada, por isso é mais fácil de carregar. As armas eram transportadas pelo cavaleiro através desta travinca com uma argola, que eu vou mostrar a seguir. Está aqui um dragão francês, um dragão inglês. Não sei se conseguem ver aqui a carabina, que é pequenina. Esta já é uma Pagé, já é uma carabina de 1812, transportada aqui do lado, presa deste talabarde, através de um mosquetão. Por isso o mosquetão entrava naquela argola, nesta argolazinha aqui, e era transportada lateralmente. Isto é o sabre de cavalaria por excelência, o sabre de cavalaria inglesa, é um modelo regulamentado de 1796 e também foi utilizado pela nossa cavalaria. Porque aquele sabre que saiu em 1806, houve muito pouca produção, de certeza, porque pouco tempo, em 1807, os franceses entraram cá em novembro de 1807, por isso a produção do sabre português deve ter sido muito pouca. Os ingleses rearmaram o nosso exército, por isso, depois de entrarem cá, de desembarcarem no Mondego e em Lavos, rearmaram o nosso exército. Há listas de milhares e milhares de espadas e espingardas que foram fornecidas pelo exército inglês. E este é o sabre de cavalaria ligeira inglês, fornecido também a nós, aos portugueses. Há sabres com inscrições de regimentos portugueses nesta zona. E este é a espada inglesa para tropas de cavalaria pesada, também é um modelo regulamentado de 1796 e também foi usado pela cavalaria portuguesa. Eu ponho aqui, nomeadamente, pelo regimento de cavalaria 9 Dragões de Chaves, porque esta espada foi sempre conotada. Eu, desde que comecei a coleção de armas, sempre disseram que é a espada dos Dragões de Chaves. Não é a espada dos Dragões de Chaves, é a espada regulamentada de 1796, foi usada pelos Dragões de Chaves, como foi usada por outros regimentos de cavalaria. Não foi especificamente os Dragões de Chaves. É uma espada que havia 2 tipos de cavalaria, os ingleses e os franceses tinham 2 tipos de cavalaria, tinha a pesada e a ligeira. Diga. Mas eu também tenho algumas, também, são poucas. Em relação aos uniformes, os uniformes eram todos muito coloridos, muito vistosos. Aparentemente, os uniformes eram bons alvos. Nunca houve, na época, a tentação para fazer uniformes de cor mais cinzenta,
ou verde, ou seja, mais consonante com o terreno? Não, porque os uniformes que dissimulassem as unidades tornavam-nas incomandáveis, porque depois os próprios comandantes não sabiam onde é que andavam as suas tropas. As unidades eram comandadas pelos comandantes diretos, mas eram comandadas à vista pelos Estados-Maiores que estavam longe, a ver de óculos. Não é? Daí as bandeiras regimentais serem tão grandes e os uniformes terem que ser tão coloridos. Repare que mesmo ali nos caçadores, isto é um contrassenso, o uniforme é cor de pinhão para se dissimular com o terreno, mas depois os canhões e as golas são de cor de laranja ou amarelo, portanto aquilo é uma coisa que é um contrassenso. E isto só acaba quando acaba a pólvora negra, quer dizer, quando começa a pólvora sem fumo, é que se começam a perceber uma série de coisas. Primeiro, os cavalos brancos eram alvos fenomenais. Por exemplo, em 1870, os cavalos brancos foram proibidos no exército alemão. E curiosamente, isto é um assunto que é recorrente, porque na invasão da Polónia, os tanques alemães que tinham o emblema da cruz balcânica, que é uma cruz branca, a cruz branca com o interior negro, é uma necessidade de camuflagem, porque as cruzes iniciais eram cruzes balcânicas que eram completamente brancas. O que para os atiradores polacos eram alvos fenomenais, de maneira que aquilo de urgência, as cruzes foram pintadas de amarelo e depois receberam o interior negro. E em relação a nós, exatamente a mesma coisa. Os uniformes não têm, embora exista essa intenção, os uniformes, de uma maneira geral, mantêm-se muito coloridos até à pólvora sem fumo. Na pólvora sem fumo, a infantaria de linha torna-se mais neutra, mas não muito neutra, continua a usar muito o sistema. O sistema de identificação por bolas e canhões só foi abandonado em Portugal em 1885. Até 1885 os uniformes usavam as bolas e os canhões das cores sortidas dos vários regimentos. Mas as tropas de infantaria ligeira começam a usar a ausência absoluta de cor. Isto é, os metais começam a ser oxidados, que é uma coisa que é introduzida pelos portugueses. Não há nenhum exército do mundo que use metais oxidados nos uniformes antes dos portugueses. Os alemães, por exemplo, começam a usar 20 ou 30 anos depois. E foi um esforço muito notável de camuflagem e de modernidade tática, que foi muito mal compreendido pelo nosso povo, porque quando os caçadores desfilavam, e eles eram uma tropa de elite, os portugueses chamavam-nos os carvoeiros, porque eles estavam sempre todos de preto. E, portanto, parecia que tinham estado a esfregar-se no carvão. Mas é assim, era um contrassenso, enfim, era a época. Ok, obrigado. Agora, sobre as questões rápidas também. Ao que parece, os ingleses tinham uma cadência de tiro mais elevada que os franceses. Era idêntica. Há uma obra que eu li, mas que dizia isso, e que se devia ao treino, ser mais intenso. Assim, cadência de tiro, mais ou menos é um tiro por minuto. O mesmo para os ingleses? É mais ou menos um tiro por minuto. Aquela informação não é toda. Quer dizer, a instrução do carregamento de uma arma de pólvora negra, na altura, era levada à exaustão. O exercício básico do soldado, na altura, era carregar a arma. E tanto os ingleses, como os franceses, como os portugueses, têm isso nos regulamentos, nas instruções para a infantaria, têm por passos. Conseguindo os passos, tirar, abrir a caçoleta, não sei o quê, tirar a coisa, morder, não sei o quê, tem tudo por passos. E eles levavam isso à exaustão, por isso é que ele era tudo mecanizado. E o fogo, eles combatiam, como eu disse, em linhas compactas, ombro com ombro, por isso eram linhas compactas, e aquilo era feito à ordem do comandante, por isso atenção, carregar, não sei o quê, apontar, disparar, e depois carregar, por isso aquilo demorava mais ou menos 1 minuto. Há pessoas que conseguem fazer em 58 segundos. Mas nós, na recreação histórica, fazemos exatamente como eles faziam na altura. Só não utilizamos o projétil, senão que é da gato frente. Detalhes, e ainda estou aqui vivinho da costa. Mas nós fazemos exatamente os mesmos procedimentos e é impossível carregar mais rápido. Os portugueses faziam um truque que à portuguesa, que era, os ingleses não gostavam nada e criticavam-nos muito, que era abrir o ouvido do cano. Por isso, no cano cá atrás tem um buraquinho que faz a transmissão do fogo da caçoleta para dentro do cano para ir fazer a ignição da carga principal. Conseguindo. Os portugueses o que é que faziam? Abriam o ouvido. O ouvido normalmente teria que ter entre 1 milímetro a 1,5 milímetro
e aparecem as armas portuguesas com 3 a 4 milímetros, conseguindo ter um ouvido muito grande. Isso tira um bocadinho de potência ao tiro. Mas o que é que o português fazia? Não escurvava, por isso não punha, por isso tirava o cartucho, não punha lá a pólvorazinha, fechava, punha a arma e punha o cartucho. Não fazia isso. Conseguindo, disparava, fechava a tampa da casteleta, mordia o cartucho, punha um bocadinho de pólvora, batia com a arma, a pólvora que estava dentro do cano passava para dentro da casteleta, por causa do ouvido ser mais largo. Conseguindo, era um movimento a menos que ele fazia, era muito mais rápido. Por isso ele tirava a coisa, metia lá para dentro, depois disparava. A cadência era maior, era capaz de disparar em 45 segundos, talvez, mas o fogo não era tão preciso, porque a bala não era tão calcada e era menos preciso. Só mais uma questão. Qual é que é a eficácia real, concreta, da pistola? Ou era mais uma arma ornamento? A pistola era uma... Quer dizer, as armas eram de alma lisa. Portanto, as pistolas, tirando as dos caçadores, que eram com os dias. A pistola era uma arma só para defesa pessoal, digamos. A espingarda, como tem um cano mais comprido, podia ter um bocadinho de alcance mais preciso. A pistola tem um cano de 9 polegadas, são canos pequenos, e eram armas para se utilizarem muito próximo. Eram utilizadas ou para defesa pessoal, ou para avisar. Por isso as armas da cavalaria, eles usavam normalmente 2 pistolas dos coldas, mas eram ou para defesa imediata, se por exemplo estavam com 3 inimigos à volta dele, tiravam uma pistola, davam um tiro num, passavam no outro e depois orientava-se. Mas não é uma arma. Há do lado do Or, que era ajudante de campo do Bersford, que era de uma família de vinhos do Porto, de vinhos no Porto, e há vinhos do Porto Or, que diz que os destacamentos, por isso aqueles grupos de portugueses, de ingleses e franceses estavam a disparar as suas espingardas, as suas carabinas a cavalo, uns contra os outros a 20 metros de distância, sem nenhum medo de dispararem uns contra os outros a 20 metros. E se eles disparavam a 20 metros uns contra os outros, na boa. E a arma da cavalaria era a espada e o sabre. Não, quer dizer, o sabre que era a arma da cavalaria. Tal como o mosquete era a da infantaria. Há escritos que dizem que a pistola da cavalaria era muito mais utilizada para abater os cavalos feridos do que em combate. Mas aquilo não sabia, era uma arma que era um pouco eficaz. Por isso é que nos duelos era difícil morrer. E quando chovia, como é que se... Não havia batalha. Não havia batalha. Nunca teve superfície influências, não nada disso. Não, porque é assim, a pólvora negra basta apanhar um bocadinho de água que não incendeia. A tampa da casteleta ou fuzil onde bate a pedroneira, se estiver úmida, não faz faísca, porque conseguindo, não chovia, não há batalha. Além de outra coisa, por exemplo, no Waterloo, o efeito da artilharia sobre o inimigo perdeu-se muito precisamente por o chão estar ensopado, porque choveu muito na noite antes da batalha, o chão estava ensopado e as balas de canhão enterravam-se na terra. Eles muitas vezes aproveitavam as balas de canhão em terreno seco para fazer ricochete, como nós atiramos uma pedra na praia dentro para a água e a pedra vai fazendo ricochete e vai avançando. Os artilheiros faziam muitas vezes isso, por isso, em colunas, contra as colunas francesas, que eram colunas muito profundas, eles não apontavam a direito para a coluna, faziam um tiro mais raso, a bala batia no chão, fazia ricochete várias vezes e entrava pela coluna, por isso aquele grupinho de homens que estava naquela coluna, carrinha para canhão mesmo. Assim. Uma pergunta. Os cartuchos tinham todos a mesma carga ou eventualmente estavam previstos diferentes cargas? Por isso os cartuchos vinham sempre do arsenal ou, quando eram em campanhas mais longe dos arsenais, havia sempre na caravana, porque os exércitos, quando se deslocavam, nós temos que calcular que eram exércitos de milhares e milhares e milhares de homens. Não eram uma caravana de meia dúzia de pecados espingardos, eram milhares de homens. E então, não havia possibilidade de vir ao arsenal a Lisboa buscar cartuchos. Levavam
barricas com pólvora, papel para fazer cartuchos, as balas e não sei o quê, faziam-nos na altura. Os cartuchos eram sempre feitos todos iguais, por isso não estavam a fazer cartuchos para as pistolas, para as carabinas e para os mosquetes de infantaria. Nem em função de eles tinham diferente alcance. O cavaleiro, e isso está nos regulamentos, o cavaleiro tinha de deitar um bocadinho de pólvora fora quando carregava a pistola. Está a ver? Conseguido ele, quando carregava a carabina, que tinha uma quantidade de pólvora, normalmente eram 8 gramas de pólvora negra, ele, quando era a pistola, tirava um bocadinho fora e carregava, era um bocadinho a olho, que aquilo é, pronto, era mesmo assim, não havia standard. Nós temos que pensar sempre numa altura, não é como nós, era diferente, quer dizer, nós temos metralhadoras, disparam não sei quantos milhares de tiros por segundo, naquela altura era um tirinho por minuto e era bom. Ainda relacionado com a pergunta, cada soldado só levava aquela quantidade de cartuchos, nós tínhamos 24 cada um. Eles tinham, havia patronas com 24, aquela patrona é de caçadores, era uma patrona de caçadores. Normalmente eles levavam 40 cartuchos, normalmente, levavam 40 cartuchos e chegavam. Fazia uma hora de guerra. Eram, quer dizer, faziam se não se atrapalhassem e disparassem a vareta. Porque havia muita gente, principalmente os mais pobres, carregavam, disparavam a vareta. Faziam caça submarina. Matavam outro tipo. Mas depois já não conseguiam carregar mais, quer dizer, aquilo não dava mais para carregavam uma vez e pronto. Aliás, há muitas gravuras de época que eles já estão tão próximos e que já não têm nem baioneta, nem maneira de nada, pegam nas espingardas e andam à bancada assim. Era mesmo assim. Quer dizer, há gravuras de ataques que eles estão com as espingardas assim uns para os outros. Aquilo era ver quem é que ganhava, não é? Era ou morria ou matava. Era assim. Era uma guerra terrível. E as feridas naquela altura eram feridas, morria muito mais gente depois da batalha das feridas do que morria na batalha propriamente dita. Porque os projéteis, como eram esféricos e em chumbo, não são como os de hoje. Os hoje são encamisados, entram e saem. Normalmente entram e saem, ou se fazem algum dano, um osso é mínimo. Aquilo não. É uma esfera de 10, 9 milímetros de diâmetro, que tem um grande peso. Quando bate num braço, estilhaça o braço todo. Quer dizer, o osso vai-se embora. Tinham cortado o braço e depois não havia antibióticos, não havia mais nada, morriam. Era assim. Era a guerra.